E aí, gente, mais um episódio do Umbu Podcast, nessa nossa nova temporada. Estamos aqui no nosso segundo episódio da temporada especial do nosso mês. Mais esperado até, né, Camila? Porque nesse mês você me deixa falar tudo o que eu penso, né? Não, na verdade, a gente fala tudo o que pensa o ano todo. Mas chega novembro, a gente quer pontuar aqui o espaço de debater a diversidade racial, discutir uma política antirracista e de falar que racismo aqui não. E para poder valorizar e ratificar tudo o que a gente pauta, Mirtoca, a gente está onde? Nós estamos aqui na Senzala do Barro Preto. Se você nunca esteve na Senzala do Barro Preto, ou se você nunca ouviu falar o que é a Senzala do Barro Preto, pode dar uma gugada aí para poder ver a linda história do mais belo dos belos. Começa assim, Curuzu, Salvador, Bahia. Vai entender muito sobre um espaço de resistência, de diversidade, de produção cultural, que inclusive serviu para formar muita gente quanto intelectual, que inclusive é a chancela e a pauta da nossa temporada, né? E tipo a nossa convidada que chegou aqui, olha e faz assim para mim. Mirtes, meu Deus, eu tenho que providenciar... Porque é 50 anos do Ilê, eu falo, a pessoa senta a gente aqui para poder vir conversar sobre intelectualidade negra, mas quando ela chega aqui, ela pensou logo no carnaval que ela vem aqui, ó, resistir nos 50 anos do Ilê. E é isso, né? Vou logo apresentar a Luciana, seja muito bem-vinda. Obrigada, queridas, obrigada. Mas como aqui a gente fala nome e sobrenome, amiga? Peraí, vamos lá? Luciana Brito. Historiadora, doutora, é tanta coisa, gente, que Luciana é. Mas antes de tudo, ela é uma amiga, uma querida, que sempre está comigo e com Camila, que topa, né, que acredita no nosso projeto e que sempre fala e que indica. Eu acho que eu conheci a Luciana num espaço de proposição cultural. Depois que vem a faculdade, depois que vem a maternidade, que veio as outras conexões. Mas Luciana Brito, ela é historiadora e professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. Lá em Cachoeira, Luciana? Lá em Cachoeira, graças a Orixá. Orixá encaminha. Com doutorado em História na Universidade de São Paulo e estágio na Universidade de Nova York como bolsista da... Fala esse nome bonito. Bolsista Fulbright. Fulbright. Gente, na hora você pega a palavra dela, que ela falou mais bonitinho, viu? E colunista do Nexo Jornal e membro do Conselho Oxfam Brasil. Nossa, você dorme? Quase não, minha irmã. Pra quê, né? Pra quê? Tipo, ela ontem comigo no Zap, ela falou, Mirtes, eu preciso dormir, mas minha irmã, deixa eu te falar tal e tal coisa. Eu falei, tudo bem, Luciana, não seja por isso, eu também preciso fazer um dormir. Grupo de pessoas que produzem durante a madrugada, porque se 4 horas ela manda mensagem, a gente entrega. Tiago também, bora, mais alguém? Eu ia falar que era qualidade materna, mas Júnior e Tiago estão desconstruindo isso, né? Homem também produzem na madrugada, né, gente? Ó, pra aqui, ó, mais um estereótipo rompido. Será? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos voltar. Mas fato é, Luciana, que estamos muito felizes de ter você aqui nessa temporada do Umbu, que é muito significativa para mim, Camila, né? Depois que nós empreendemos de vez na comunicação, desde lá de janeiro e fevereiro a gente falou, vamos chegar no mês de novembro e vamos falar sobre a intelectualidade baiana, negra, a que produz e a que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe, porque isso é um fato. Vivemos em um país onde a gente não entende muito bem o que é o trabalho de um intelectual, e imagine de um intelectual negro. E eu sei também que tem muitos estereótipos, não é? De que o intelectual é aquela pessoa que está fechada, às vezes em um escritório, é um homem branco que usa um óculos, que sempre lê bastante. E isso pode até ser uma verdade. Mas eu, assim, com a produção dessa temporada me faz rever muitas coisas que eu já sabia, mas que agora a gente também quer apresentar para todo mundo. Então, assim, começo com a seguinte pergunta. O que é que uma intelectual faz? Não, a pergunta não é isso, não. O que são, o que fazem, onde moram, do que vivem. O que comem. Os intelectuais. Os intelectuais e intelectuais que optam e assumem que vão viver na Bahia. Boa pergunta. Primeiro, agradecer muito a vocês de estar aqui. Muito feliz de estar num episódio promovido por uma empresa de comunicação de mulheres negras. Eu fico realmente honrada, feliz, agradeço a confiança. Mas o que faz um intelectual em geral, nesse sentido, o intelectual, o homem branco do óculos, a gente já imagina, né? Mas o que fazem intelectuais como eu, né?
E aí, Mirtes e Camila, tem tudo muito a ver com o que vocês colocam elementos nessa intelectualidade negra baiana, né? O que come, se dança, se sai, se dorme, no que se inspira. Então, eu vou começar com Bell Hooks, que fala do trabalho da intelectual. Ela está falando da experiência das intelectuais negras, né, e que são também professoras. É importante dizer, não é? Numa sociedade que trata as professoras e professores com demérito, é muito importante dizer que a intelectual, na maioria das vezes, também é professora e professor, né? Porque está produzindo pensamento, análise, está colocando problema nas coisas, não é? Está oferecendo propostas, leituras. Então, vou com Bell Hooks no sentido de que ela diz que a tarefa da intelectual é colocar problema nas coisas, não é? E enxergar que a realidade ela é muito mais complexa do que aquilo que está nos apresentando. A gente vive numa sociedade, e inclusive num país, em que trata tudo com muita harmonia. É assim... É o mito da democracia racial, da democracia racial. É uma dessas harmonias da história do Brasil. Não teve conflito. Então, o trabalho do intelectual é enxergar problema, trazer complexidade nessa realidade. Então, no caso do intelectual negro, a gente está preocupado em educar, em colocar problema nas coisas, mas não colocar problema nesse sentido negativo, não é? Mas num sentido propositivo. Olha, não era assim. Os portugueses chegaram aqui em Porto Seguro e todo mundo, licença, posso chegar, posso entrar, posso levar... Então, a gente está colocando outros elementos. No caso de intelectuais negros e negras, na Bahia, é importante dizer, e eu agradeço muito a oportunidade de dizer, sentar aqui e dizer isso, há uma grande tradição de intelectualidade negra no Brasil que sai da Bahia. Aí a gente tem a doutora Maria Odília, trabalho de uma pesquisadora, historiadora chamada Maiara Priscila, provavelmente a primeira mulher negra do Brasil. A gente tem Teodoro Sampaio, a gente tem Manuel Quirino, que faz 100 anos de falecido esse ano, a gente tem Cosme de Farias, a gente tem Milton Santos, não é? Então, a gente tem uma grande tradição de uma intelectualidade negra que se projeta, os Rebouças, quase esqueci, desde Antônio, André e o Antônio, o outro filho. Então, André Rebouças, que tem nome de uma avenida enorme em São Paulo, e Teodoro Sampaio também em São Paulo, e aqui não tem. Então, a gente tem uma longa tradição de uma intelectualidade negra que sai da Bahia e se projeta para o Brasil e para o mundo. A questão é que eu fico sempre perguntando o que é que acontece. No período escravista já sabemos, mas o que é que acontece no século XX? Foi possível que essas pessoas, e aqui é importante dizer que a gente está falando de uma minoria, que essas pessoas se tornem uma intelectualidade negra, que se projetem e isso não continua. Assim, grosso modo, de maneira que a gente tenha muitos. Isso só vai acontecer depois, nos anos 2000, com política de cota, política pública, ampliação das universidades, né? Importante dizer que nem todo intelectual está na universidade. Nesse espaço aqui que nós estamos, foram as primeiras lições de História da África, que a gente aprendeu antes da Lei 10.639, que só é criada em 2003. Então, a gente vem de uma longa tradição de uma intelectualidade negra baiana, reconhecida ou não. Não é importante dizer isso. E essa intelectualidade negra, a gente vê por muitas vezes, como você falou, né, trazendo saberes que não são escritos e que não são científicos, vindo saberes griot, como a gente fala, né? Uhum. Então, há um cuidado do saber lidar com a natureza, do saber formar pessoas, de fazer passar tradições que a gente vê muito formada, inclusive, a partir de lideranças religiosas, lideranças de comunidades tradicionais, que fazem com que talvez o saber daquela comunidade e modus operandi não se muda, que hoje em dia a gente transforma em pesquisa, cria uma dissertação, uma tese. Cria métodos, né, para poder... E eu fico observando muito isso, como talvez o que você trouxe dos blocos afros terem utilizado. Eu vi muito também do aprender o fazer, do aprender empírico, que há muito um processo de conceitualização,
mas que talvez não tivesse sido escrito. Então, assim, você se vê nesse processo de uma geração que está fazendo a transcrição daquilo que era um saber empírico, um saber orgânico, um saber espiritual, porque tem da intuição, para aquilo que esteja na academia, inclusive incentivando essa fusão? Sim, eu vejo. Eu digo muito isso na UFRB quando eu estou dando aula. E é interessante que só depois que a gente se sente seguro de dizer algumas coisas, né? Uma delas é trazer intuição para a pesquisa. Porque, por exemplo, na minha área, né, história, quando a gente entra num arquivo para pesquisar, basicamente a gente está lidando com morto. Não é? Então, assim, a depender do que você creia, do que você, enfim, acredite, da sua forma de lidar com a espiritualidade, você sabe que abrir uma documentação e se deparar com a história de uma mulher que está entrando na justiça escravizada para pedir a alforria dela e do filho, ou uma denúncia de maus tratos, não é? Aquilo toca, não tem como você ter uma, assim, não, isso aqui é um documento. Mas a depender da experiência que você tenha na vida, e aí eu estou destacando aqui as especificidades das experiências de intelectuais negras, aqui eu estou falando da minha condição, não é, de onde eu me situo, isso vai lhe tocar de uma forma e tem que ser assim. Não é? Então, durante muito tempo na academia, é assim, olha, isso aqui não importa, o bom historiador, a boa historiadora vai ser neutro. Isso é uma falácia, hoje nós sabemos, né? Isso não existe. A entrada de intelectuais negros e negras na universidade tem mostrado isso. O escopo de pesquisa ampliou. Hoje a gente sabe que o saber de essa folha é para isso, essa folha é para aquilo, essa folha é para aquilo outro, isso é saber. E são muitos pesquisadores negros e negras, não só, mas que estão levando isso para as universidades e querendo entender por que é que aquilo que a avó, que a Ialorixá fazia e que era ciência, aquela folha ali que fazia parar dor de cabeça, que aquilo ali é ciência. Isso. Não é? Então, a academia enriqueceu muito depois da nossa entrada nas universidades, porque a gente traz novos problemas, novas questões de pesquisa para a universidade e que muitas delas, ou quase todas, servem para a elaboração de políticas públicas. Então, assim, o resultado é imediato quase, é direto. E eu me situo nisso aí, o lugar que eu venho, a forma como eu vejo as coisas, é a mesma coisa para uma pessoa branca que não é neutra, né? A experiência deles e delas também está perpassando a forma como lidam com a história, que é o meu campo. Você falou uma coisa que eu fico realmente muito mexida a falar, porque todas as vezes que a gente pauta a entrada dessa comunidade na faculdade, a gente está trazendo novos olhares, novas demandas e novos conteúdos. Muitos não amparados, inclusive, em referências bibliográficas. Então, assim, conheço várias pessoas que fizeram pesquisas como essas, que não tinha leitura, não tinha referencial teórico, porque era um tipo de pesquisa, um tipo de conteúdo que ninguém tinha se desdobrado a cuidar. Embora fosse uma demanda social, embora fosse uma demanda científica, embora fosse uma demanda até de saúde pública, né? E a gente entender que a gente está nesse momento enxergando novas intelectualidades, eu acho que só reforça podcasts e materiais que nem esse, né? E aí agora o desafio, assim, o que é que a intelectualidade negra nesse momento pensa para as próximas gerações, assim? O que é que você acha que falta a gente fazer e o que a gente pode trazer para poder contribuir um pouco mais nesse avanço, para trazer outros retornos para a comunidade? Eu vou voltar um pouco para a sua pergunta, mas assim, eu vou voltar para trás, não é, para vir para essa pergunta sobre o futuro. É importante dizer que essa intelectualidade negra, brasileira e baiana, isso não é separado. Ela se produz, ela é muito resultado dos movimentos sociais. Sim. Claro. E estando no ILEAE, eu fico pensando de muitas pessoas que não se tornaram intelectuais acadêmicos e acadêmicas. Então, as pessoas tinham um sonho, tinham expectativa, tinham demandas, não é? Produziram saber. E é muito interessante porque na Bahia nós temos um privilégio, porque entra na indústria cultural Banda Reflexos, Olodum, Ileaie, Muzenza, enfim, os blocos afro, os afoxés, produzindo um saber que a academia não estava produzindo, não estava interessada. E ficava só no lugar da arte, né?
ficava no lugar da arte. Pior, do né? entretenimento. Sim, Isso. mas eu acho que a arte- arte a gente ainda traz um conceito por trás do artístico, concordo. né? O entretenimento Mas ficava é- no entretenimento de Toca dizer aí assim, pra turista ver. toque aí para o turista ver, eu vou bater o tambor. É. Isso. Né? E engraçado, você falou disso, né, desses desejos. Quando eu entrei na universidade, eu já disse isso em outros episódios da temporada, a minha avó não acreditou, né? Perguntou se era verdade se eu realmente tinha o meu nome no jornal, né? Aprovada, essa coisa. E aí, depois, né, mais velha, eu percebi, minha mãe, que sempre foi uma professora de magistério, o sonho dela era ter ido à universidade. Mas foi um lugar que ela não conseguiu alcançar, né? A demanda, a vida. E aí eu acho que nós estamos nesse lugar mesmo, assim, nós somos essa nova geração que surge e que diz, vamos ficar. Porque a gente até falou aqui, ó, dos Rebouças, de tantos outros que vieram antes, mas que não necessariamente eles conseguiram arrastar todo mundo. E hoje, às vezes, até nas demandas do Umbu, eu e Camila, a gente fala assim, se a gente chegou aqui, a gente vai chamar fulano, beltrano, cicrano, não sei o quê. Ou a gente vai chamar porque ele faz um bom trabalho, mas a gente vai apresentar e a gente vai fazer essas conexões e não necessariamente são conexões só com pessoas negras. São com pessoas brancas também, porque aí é o ponto que eu quero chegar, porque você traz a questão da branquitude, né? Porque eu vi um texto seu que você escreveu em um livro, e esse conceito de branquitude é um conceito que vem dessa intelectualidade negra que diz, existe isso aqui, a gente precisa olhar. Então, assim, como é que você vê esse lugar, né, da branquitude no seu trabalho e também para quem não está nessa intelectualidade, mas que vai se deparar com isso e que antes ninguém tinha parado para escrever sobre? Olha, eu acho que tem relação com o que a gente está pensando da seguinte forma, com o que é novo, com essa geração nova, produzindo intelectual, produzindo saber na universidade para fora e, a partir das suas vivências fora da universidade, trazendo para dentro dela. E como pessoas brancas que são majoritárias na universidade e, embora na cidade que nós estamos, também é majoritária nos espaços de educação privilegiados. Os espaços de poder, né? Vamos ser espaços sinceros. de poder. De poder. São eles que sentam na mesa para definir, por exemplo, eu sempre digo isso. Ainda. Porque a gente está chegando grandão. A gente eles está têm que dar em chegando. conta. Mas, assim, são eles que estão na mesa para dizer para onde o dinheiro vai. Por exemplo, na minha área, eu, enquanto publicitária, eu digo, quem define para onde vai o dinheiro de uma campanha publicitária, muitas vezes é uma pessoa branca. E que, às vezes, não sabe nem que, por exemplo, existe toda uma cadeia produtiva de comunicação, que eu não vou chamar aqui de independente ou alternativa, não, de comunicação, que hoje tem possibilidades de estar falando sobre si. Né? Nunca mais devem se falar sobre nós sem nós. Mas eu acho que eu já conversei com vocês sobre isso. Assim, eu fico observando. É que a gente conversa de muita coisa, a gente né, conversa nega? muito. Conversa não falta. Conversa não falta. E agora, vindo para cá, passando pela Liberdade, o setor... Eu vou ficar aqui, né? Em Salvador e Recôncavo, onde eu transito mais. Mas em Salvador, na Bahia, o grupo mais arrojado e comprometido com projetos de futuro dessa cidade são as pessoas negras. Sim. São as pessoas negras, são as pessoas mais... E aí eu digo com muita... E as pessoas brancas sabem disso. Não à toa ganham tanto dinheiro conosco. São as pessoas mais criativas. Sabe aquela história de apesar de tanto não, somos nós a alegria da cidade? Completamente, sabemos. Sabe? Então... Falamos sobre essa música hoje, Essa vindo música aqui. é o nosso hino, é o hino do povo negro de Salvador, a alegria da cidade, porque é a gente que produz, é a gente que cria, é a gente que inventa, a gente faz tudo. E apesar de tanto não. Apesar de tanto dor não. que nos invade, né? As elites dessas cidades são provincianas, estão apegadas ao passado, louvando família escravocrata, olhando para, sei lá, para as coisas mais desinteressantes que acontecem no mundo. E a gente faz coisas incríveis. O que é a juventude dessa cidade produzir paredão, gente? Não tem nada, não tem quadra, não tem piscina para nadar. Na periferia, raras são as periferias de Salvador que tem um espaço como esse. Aí o que é que a juventude faz? Não tem nada. Transporte é caro,
Não dá para ir para outro bairro, é perigoso, inclusive, ir. O que é que eles fazem? Pegam um carro, montam todo, botam uma caixa de som e faz música. Isopor, não esqueça do isopor, por favor. Faz música e faz política. Política e faz economia. Né? Porque tem churrasco, tem água, tem bebida vendendo. Então, assim... Tem o mobilizador social que vai lá e diz, o menino tem que ir para a escola. Isso, está lhe dando o recado. Então, são as coisas mais interessantes produzidas na periferia de Salvador. Então, voltando para a questão da intelectualidade, a intelectual negra dessa cidade, que não reconhece esses saberes, esses espaços aqui, o que tem para ofertar de diferente? Não é? Então, nós estamos num campo de disputa, porque ainda quem define, a maioria eu não vou trazer números aqui, mas saiu um dado recente, quem tem bolsa de CAPES, bolsa de pesquisa, não é? Que faz com que a gente se dedique um pouco mais a estudar, a ler, que é básico no nosso trabalho de um intelectual acadêmico. Ainda essas bolsas são reservadas para uma maioria de pessoas brancas, né, homens e mulheres. E nós estamos produzindo sem bolsa, muitos e muitas de nós sem emprego, olhando para esse entorno, né? E muito ciente do seu lugar. Então, o que é que a gente quer para o futuro? Também, eu concordo, Mirtes, que a gente não recua mais, né? Não recuamos, mas é muito interessante como qualquer política que trave os recursos de incentivo à educação e permanência na universidade. Nos trava. Não é? Nos trava. Promove evasão. Mas... A nossa invisibilidade nos trava. E, assim, sim, tem dias que eu e Camila, assim, ela sempre diz assim, o bom é que cada uma vai surtando por semana. Exemplo, uma é alterna. E é verdade, porque nesse assim... lugar, deixa eu fazer parênteses, normalmente eu sou a que mais surta e ela é mais que segura a onda. Aí no dia que eu liguei pra ela pra surtar, ela surtou. Eu falei, você não pode. Segure aí a você não vai ter esse direito. E aí ela falou, não quero saber, Mirtes, eu não quero saber. Não, você não, você sempre confia. Eu falei, mas hoje eu não tô confiante. Tava ruim, pela não tá confiante. Aí ela depois me manda o áudio, meio chorosa. Não faça isso comigo, não. Você sempre que vem me acolhe. Eu falei, aí eu mando outro áudio chorando, porque assim, gente, ter uma empresa de comunicação e você dizer é um valor para a gente ser antirracista, não é assim, não é moda. Não é moda. É o nosso sobreviver, é a certeza da minha continuidade. Sabe? É a certeza de que eu vou poder ter o meu salário no final do mês. E que eu vou pagar o salário das pessoas que estão conosco, trabalhando e acreditando nisso. É valor, não é uma coisa que está só escrita na nossa parede. É o nosso dia a dia. E, às vezes, os lugares, quando não se abrem para a gente, é tão doloroso às vezes. Porque, assim, a gente escuta muito. O empresário sofre muito. Gente, quem é empresário e quem é negro nesse país e na comunicação sofre mais. E eu digo hoje... Ainda vou dizer assim, que eu e Mirtoca, a gente, pela jornada que a gente traçou até pensar em criar a empresa, a gente está num espaço de privilégio. A gente furou uma bolha onde muitas pessoas pretas têm vontade e não conseguem. Então, a gente é uma empresa mesmo, com escritório, com a equipe, com o time. Mas, ainda assim, é uma empresa que disputa espaço com outras empresas que não são negras. E aí, a subjetividade está nisso. Porque falar, o pessoal, não, mas vocês têm não sei o quê. Mas, no dia a dia, todas as vezes que é para aportar capital, para contratar o serviço, o valor que querem pagar para a gente é o valor que eles acham que o mercado preto precisa, que o serviço negro merece. E não é o mesmo que costuma custear inclusive empresas e pessoas que não são pretas. Antes de começar o programa, a gente estava comentando sobre como para vocês é isso e pega, contrata outra pessoa para prestar o mesmo serviço, não com a mesma qualidade, pagando mais caro, e a pessoa, inclusive branca, que está mais cara, acha insuficiente. Aí eu fico analisando que mercado... Eu não vou falar escroto, que eu falei que essa temporada eu não vou xingar. Minha avó pediu para parar de xingar, então não vou falar nem escroto, nem puta que pariu. Mas, assim... Já falei, então, perdoa. Que mercado é esse que não entende sobre isso? E fica imaginando, se a gente está lá do comercial e tá falando isso, imagine que está na intelectualidade entregando algo que é tão abstrato quanto conteúdo, quanto conhecimento. Que é uma subjetividade que muitas vezes a pessoa não quer nem se propor a ler e entender. A problematização.
Sim. Né? Já Sim. que, como você disse, né? A gente começou o episódio, você nos lembrando que eu vou pegar isso de Bell Hooks e vou dizer, o intelectual está aqui para problematizar, para poder propor soluções, propor diálogos. Então, assim, se a gente não for para esse lugar, eu sempre digo a Camila, né? Esse mês foi um mês, né? Que tivemos algumas propostas e que a gente falou, não vale a pena. E, ao mesmo tempo, a gente pensava, meu Deus, mas eu tenho que pagar a folha. Mas eu falei, não, Camila, mas a hora é agora. Da gente tentar se colocar aqui. Quando eu ofertar um serviço de comunicação pensado em democracia, em inclusão e antirracismo, é porque o país precisa disso. Então, assim, eu entendo que é uma oportunidade de mercado, como outras oportunidades de mercado são abertas. Sim. Né? E assim, e dizer isso é muito forte. Sim. E do mesmo jeito que às vezes a gente tem que lidar com essa subjetividade, né? A subjetividade que você muitas vezes, eu sei que enfrenta, quando alguém te procura para produzir um texto, para poder fazer. Muitas vezes você, uma vez comentou comigo, Mirtes, talvez se eu estivesse em São Paulo, eu tivesse uma outra projeção, mas eu assumi que eu vou ficar aqui, que eu quero construir no meu estado. E eu acho que é a mesma coisa, assim, que eu e Camila entendemos. Vamos construir e vamos ver como é que a gente vai trazer outras possibilidades. Eu acho que, inclusive, é o lugar que a gente tem que estar, porque a gente tem uma política muito do eu vou e vamos alguém junto, né? E aí, toda hora que a gente fala sobre, geralmente, ser pessoa negra, mas a gente realmente entende que dá para se fazer muita coisa com as pessoas não negras que têm uma política antirracista aliada. Porque também existem pessoas negras que não têm a mínima noção do que é esse debate. Total. Então, por mais que a gente tenha que trazer dados interessantes para poder melhorar o acesso, oportunizar mais para a comunidade negra, hoje a gente está ficando muito sobre quem vai com a gente, inclusive saber multiplicar essas entregas uma política antirracista. E não é um privilégio das pessoas negras trabalhar nesse sentido, mas a gente tem que entender que aqui há um percentual de quase 80% de uma comunidade afrodescendente. Sim. Então, se no combo de 10 não for 80%, a gente está fazendo uma coisa errada. Sim. E a gente quer levar isso para todos os espaços. E a gente está fazendo essa discussão que faz com que a gente não precise conversar isso onde a gente está hoje, por exemplo, no Ilhéaí. Mas um outro cliente que a gente pega, que é de não sei aonde, que a gente pega, que é de não sei aonde, talvez precisa entender. Gente, vocês não sabem, mas Luciana também faz parte do nosso combo movimento. Precisa de tal coisa. Não, Luciana Brito faz. E é isso. Eu acho que essa lógica, quando ela for, vai ser uma assistente negra. Quando você for, vai ser uma pessoa que tira foto, que vai ser negra. Quando for, vai ser uma assistente, uma jornalista, um profissional. Porque é isso. A sociedade tem aí 80% da comunidade negra. Esse discurso de eu não estou achando, não tem mais, não nos cabe. Isso é mentira. A gente tem que pensar, que medo é esse? Ainda que esse com conveniência, né? Que medo é esse que esse 20% tem? Que esse 7% de homem branco tem em Salvador? É medo de quê? Estrutura do poder. Poder bom, né? O poder confortável, o poder rende privilégios. E você que foi criado um conjunto de privilégio, perder essa vantagem deve ser muito ruim. Mas isso é a branquitude, né? É a que branquitude. Você fala. E vem aí um sistema de informações que a gente recebe ao longo da vida que diz esse povo aqui é inferior. Porque no cotidiano, em qualquer lugar do Brasil, a gente ouve coisas assim, tipo, eu não acredito que eu ouvi uma coisa dessa. Ah, sim. Não é? Mas eu queria voltar para dois pontos que vocês trouxeram que eu acho interessante, que é essa coisa de permanecer aqui, não é esse desafio, fazer comunicação. No lugar onde não se paga bem pela comunicação. Num lugar como Salvador. Eu estava falando sobre um projeto, fechei um projeto, dar 70% para produção, para passagem, para sonorização e iluminação. Aí quer que tenha imagem, quer que tenha repercussão e que não quer dar 10% para comunicação. Não faz sentido um bagulho desse. Você não vai vencer a estrutura. Eu mesmo digo assim, vem cá, meu amor, você vai sentar que horas para poder refazer a rúbrica da comunicação. Sim. Porque assim, um texto quer... amigo meu faz, a peça o coleguinha cria, minha sobrinha posta. Mas é essa nossa... Eles não precisam viver com tanto. Eu acho que tem realmente... É aí que vem a produção do conhecimento sobre isso, a pesquisa, não é? As pessoas que se debruçam a pesquisar a branquitude, né? O pensamento... E aí essa branquitude que não é o tom da pele clara, branca, não é? Que é uma percepção de si enquanto ser branco, não é? Porque eu vou contratar essa pessoa que vai fazer o mesmo serviço ou até melhor
E eu vou pagar menos porque essa pessoa não precisa. Eu vou pagar 5 porque essa pessoa não precisa de 15. Ela vive bem com 5. Depois desses 4 anos de governo que teve aí, eu disse, agora, se um dia me chamarem por governo, eu só quero ser embaixadora dos Estados Unidos, do Brasil em Washington. Porque imagine o que é, minha gente. Essa semana eu vi... amiga, depois você faz um projeto pra poder ir, viu? Sou doida pra conhecer Nova York, Você vai precisar de comunicação. Não, mas e eu vou ganhar visto fácil. Nem vão questionar. Veja bem. Eu ouvi uma entrevista do 04. Gente, é uma pessoa de 25 anos que fala como um menino de 8. Porque a maturidade não chega. É impressionante. Como é que uma pessoa que é deputado federal, que é 01, 02, não sei, cogita ser embaixador do Brasil em Washington dizendo eu fritei hambúrguer nos Estados Unidos? Como é que pode uma coisa dessa? Mas é a certeza, eu digo, não agora. De que alguém possa ser, que alguém aprovasse ele e tá tudo certo. Ser cogitado e disse, olha, eu fui para os Estados Unidos, eu fui bolsista. A primeira eu fui, não falava inglês direito. Segunda-feira eu falava inglês, fui para pesquisar. Eu digo, e é sua caminhada intelectual, né? É minha caminhada intelectual. Eu vou lá e digo, olha, eu nunca fritei um hambúrguer nos Estados Unidos, a não ser que tenha sido para eu mesma comer dentro da minha casa. Mas a gente disse, não, isso aqui eu não... Há um tempo atrás eu diria não, obrigada pela confiança, mas eu não estou habilitada. Então, que sentimento é que essa pessoa diz, não, eu posso ser embaixador, representante oficial, diplomático do Brasil em Washington, porque eu fritei hambúrguer nos Estados Unidos. Entendeu? Eu acho que não tem esse efeito... É até desrespeitoso, né? Desrespeitoso. Tem esse efeito que foi feito em nós e neles e nelas. De acreditar que mesmo sem a capacidade técnica, intelectual, é possível, ainda assim é possível alcançar. O sonho é possível. É possível. O sonho americano, inclusive. É possível. Chegando com embaixador. Por quê? Porque eu sou branco. E a gente não está falando de uma família quatrocentona, escravocrata, papapá. Não, a gente está falando de uma família de imigrantes italianos que chegou aqui no final do século XIX. Chegou pobre, mas é branco. Então, assim, Então, tem essa questão da regionalidade, quer dizer, eu vou permanecer na Bahia, que a gente sabe onde estão os núcleos de poder. E olhe que, às vezes, eu fico pensando, eu acho que eu tive acesso e tenho alguns lugares porque eu estudei em São Paulo. Sim. Né? Eu acredito nisso. Você não acha? É o sair e voltar, né? Eu me lembro que eu dei uma entrevista para acho que foi a Rede Globo. Falei. Há um tempo atrás, assim, a UFRB não entrou, nem a USP entrou, nem a Unicamp entrou. Não, ela estudou nos Estados Unidos. Você veja o nível de provincianismo. E as pessoas se dizem patriotas. Olha, essa pessoa aqui é foda, estudou, é professora da Universidade Federal do Recôncavo. O imperialismo acaba com tudo, a lógica. Exatamente, mas isso é dentro das elites brasileiras. Para a gente legitimar uma intelectual baiana. E dentro das elites da comunicação, das oligarquias comunicacionais, que, assim, eu não vou dizer que é a questão, sei lá, do jornalista ou não, mas, assim, alguém que pauta, alguém que decide, diz, vamos buscar alguém que tenha uma especialização fora do país. Mas a estrutura do poder é viciada no poder, e aí tá ligado ao imperialismo, a relação colonialista, tudo aquilo que vai manter tudo do jeito que tá. É muito mais fácil a gente seguir reverenciando o que tá de fora do que valorizar a base daqui, porque senão, se eu começo a chancelar a UFRB, a partir de agora, qualquer pessoa que estuda na UFRB vira crédito e vai tirar a possibilidade de eu ser a referência. Já a estrutura do poder quer manter os facilmente estudar então, fora, né? É isso. Então, assim, se na estrutura do poder a gente só vou ficar referenciando o que foi para os Estados Unidos, Alemanha e Canadá, eu diminuo o nicho e continuo aqui no meu... Agora, se você que fez o UFRB está nas mesmas condições que eu, o mercado passa a ser competitivo. E muita gente que está pousando aí, se garantindo por conta da contribuição familiar, por conta do sobrenome, por conta do acesso, não tem metade da bagagem que a gente tem. Por isso que conversa dessa... Quer conversar? Bora conversar sobre conteúdo. Porque as pessoas têm que viver para poder entender do que está falando, tem que estudar e tem que acompanhar o movimento da mudança. Porque essa roupagem, essa engrenagem está sendo alterada e a gente tem que entender que vem uma geração tombamento aí, que está trazendo conteúdo, que é uma estética diferente, uma linguagem diferente, que são referências literárias, científicas, geográficas, sabe? Totalmente diferentes, que não dá para se amparar só para quem for nos Estados Unidos. Mas ninguém vai querer reconhecer isso. Senão vai perder seu privilégio. Não vai. E eu acho que esse ainda é um pensamento, inclusive, realmente de muito tempo atrás, porque antes, o que é que acontecia? As famílias baianas, os seus filhos nasciam e você ia para fora, você ia para Lisboa,
né? Eu lembro de visitar a universidade lá de Coimbra. E você entra, né, no prédio mais antigo da universidade. Eu gosto dessas coisas, eu adoro memória e história. Então, eu fui mesmo. E eu fui a partir desse lugar, dizer assim, rapaz, um monte de coisa lá de Salvador saiu do povo que vinha estudar aqui. Total. E tinha lá, né, os quadros. E tinham vários brasileiros, alguns baianos, que são exaltados. Mas são exaltados a partir desse lugar que fica lá em Coimbra. Mas que eles voltam, tem o retorno, né? Digamos assim, o retorno do filho, mas o filho retorna e nunca pensa em aplicar aqui. E eu acho que essa intelectualidade negra e baiana, hoje, ela pensa isso, eu vou transformar o meu lugar. Eu não quero mais. Eu posso até sair, mas eu vou voltar para transformar. Eu não vou voltar mais só para sugar. Eu não vou ser só extrativista. Né? Então, essa é uma decisão que é forte, que traz dores, mas eu acredito também que traz alegrias, porque quando a gente vence, às vezes, vence um mês. Eu e Camila, a gente comemora. Às vezes a gente não tem nem muitos reais. E não comemora com dinheiro não, gente. Comemora no sentido simbólico. No simbólico mesmo, mas que é importante, nos fortalece. Eu acho também. Tem muita gente que está na luta, que não consegue, assim, no meu campo, né? Que é passar num concurso para professor. Porque o concurso, na verdade, com o concurso, vocês passam a ter algo... A estabilidade. A estabilidade, né? Então, assim, muita gente não consegue, tenta. Tem gente maravilhosa que tem uma formação inclusive, essa lógica incrível. Poderia ser invertida, né? Eu acho. Mas imagine você o que é, como, por exemplo, o que é uma universidade no interior, no Recôncavo. No Recôncavo, quem fazia a faculdade é quem a família tinha um apartamento em Salvador. Sim, porque vinha para Salvador estudar. Vinha para Salvador estudar. Eu conheço gente que também veio ajudar na casa de alguém. E vinha morar aqui. Mas quem era pobre no Recôncavo ficava ali, né? Tinha uma universidade privada, religiosa, que até hoje existe. E as oportunidades eram super restritas. Então, toda semana as pessoas me dizem assim, poxa, mas você dirige toda semana de Salvador para Cachoeira? Eu disse, pô, rapaz, eu dirijo feliz. Não há semana que eu não vá na estrada para... Conhece todas aquelas curvas, hein? Conheço. É difícil dirigir ali, eu já faço no automático. Não há semana que eu não disse, poxa... Eu sou muito grata. Como foi que você foi para lá? Muito grata. Eu já ia fazer essa pergunta. Como foi que se tornou essa acadêmica? Não, como foi que você escolheu o FRB? Foi uma escolha? Foi uma escolha, eu queria muito, porque quando a UFRB abriu, eu acho que eu estava fazendo mestrado. Eu fiz mestrado em 2007. A UFRB, ela abriu, tinha o campo de Cruz das Almas, mas o campo de História, que é onde eu trabalho, o campo de Humanidades, que é onde eu trabalho, eu acho que ele é de 2006. Acho que o campus da gente a UFRB tem 15 anos. E aí, eu fiz o mestrado aqui, fiz o doutorado na USP, e parte do doutorado eu fiz nos Estados Unidos. Aquele doutorado sanduíche, né? O sanduíche. Depois eu fiz pós-doutorado nos Estados Unidos. Eu estava nessa. Eu estava lá. Ela é PhD. Deixa ela. Ela é PhD. Ela deu essa carteirada agora. Amei a carteirada. Mas veja, aí eu estava lá. Queria voltar para o Brasil. Trump foi eleito. O impeachment da presidenta Dilma estava se anunciando, uma coisa que a gente achava absurda, e eu queria voltar. Então, assim, eu sabia que ia ter uma leva dos últimos concursos. Eu me lembro que teve um concurso para minha área no Tocantins. Um amigo me disse... Você se jogou? Não. Não. Ele está escolhendo emprego. Eu digo, não vou para o Tocantins. Está escolhendo depois de estar aqui, eu vim passar frio para trabalhar no Tocantins. Eu vou morar na minha cidade. Não, eu vou morar na minha cidade. E aí eu fiquei estudando. Antes de abrir concurso, eu estudei muito com filho pequeno, filho no colo, perdendo noite estudando. E aí, vim para a Bahia para esperar esses concursos aqui, até que abriram 3. Um na UFRB, um na Unilab e um na UFBA. E aí, eu nem fiz os outros. Eu fiz o da UFRB, concorri com outras pessoas competentíssimas e passei, né? E aí, a gente tem espiritualidade, né? Para dizer a gente o que fazer, né? Faz os outros... É isso aqui, né? Você está voltando para sua casa. Isso é foda. Né? E eu sei que minha ancestralidade está nesse lugar. Você está voltando aqui, você está voltando para sua casa.
Então, assim, hoje, toda semana quando eu dirijo, eu digo, eu estou voltando para minha casa. Né? Você mora onde? Em Salvador, cidade que eu nasci e que eu amo. Mas minha relação com o Recôncavo, com o Cachoeiro, voltar depois de ter tanta... Porque é importante dizer, né? Infelizmente, eu não desejo isso para ninguém. Eu estudei nas condições, assim, sou filha de política pública de educação, não é? Então, é a consolidação, assim, de muito investimento público na minha formação escolar. Público, é importante dizer, né? Então, dito isso, essa volta... Assim, né, eu fui parar na UFRB. Depois desses anos todos de incerteza, não ter bolsa, não ter grana, fazer um bico aqui e ali para fazer uma grana, tem que escrever, tem que publicar, tem que fazer pesquisa, tem que... Não é? Estudando em São Paulo, que é frio, que o povo fala de sotaque. Né? Você em São Paulo, você é discriminado no telefone, a pessoa não precisa nem lhe ver. Né? Então, resistindo a não colocar o artigo na frente, o fulano, a beltrana, da fulana, do beltrano, entendeu? É isso mesmo. Não. Você é de onde? Do norte? Não, sou de Salvador, é nordeste. Eu até carrego, já carreguei muito, no sotaque até para afirmar. Então, toda essa volta para dizer, inclusive, outra coisa, que esse trabalho de intelectual, que é outra... Às vezes as meninas, né, ficam assim meio fantasiando, não tem glamour nenhum. Como é que você olha, você analisa ou produz saber, seja de que ordem for, num mundo como esse, na Bahia ou no Brasil, numa sociedade que a supremacia branca está imperando ali, e do outro lado a gente produzindo maravilhas, né, sendo a alegria da cidade, e você tem uma experiência de glamour. Primeiro que salário não é isso, não é? Você não é valorizado como uma... Né? Não tem glamour nenhum. Gente, você não tem aquele Banco do Brasil Prime, não é? Eu não tenho. Poxa! Não o que é isso? Não me esperam na salinha. Poxa! Não me esperam na salinha. Quer dizer, porque você não vai em agência, né? Você vai em um escritório. Ainda não. E se você fizer isso, o intelectual que faz isso vai se quebrar no consignado. Não, é tudo ilusão. Muito bom. Tudo ilusão. Ilusão. É ilusão, tem glamour nenhum. Como diz minha terapeuta, o dinheiro é um número. Glamour tá dentro de você, no que a gente carrega, né? No que a gente tem certeza que a gente é, mas não tem glamour nenhum. Luciana, a gente está chegando perto do final, mas eu não queria deixar, assim, de te perguntar sobre a sua pesquisa. Como é que está hoje? O que é que você está produzindo? Porque eu sei que você não para. Sei que você tem livro. A gente já começou falando que a mulher não dorme. Sei que você vai ter livro lançado agora. Já teve o Branquitude, vai ter outro. E tem outro. Eu gosto disso, assim. Ela tem uma... Pronto, larga o doce e traga novidades. Tem o meu livro da minha pesquisa de mestrado, que foi publicado pela EDUFBA em 2016, que é o Temores da África. O Branquitudes foi uma colaboração, né, com o Instituto Ibirapitanga, a editora Fósforo, organizado pela pesquisadora Lia Schuckmann, que é uma pesquisadora de Branquitudes. Foi um livro produzido a partir de um evento que aconteceu na pandemia, né, quando todo mundo estava discutindo genocídio da população negra, por que os negros morriam mais, né, na pandemia, e todo mundo achava que ia ser igual para todo mundo. Eu nunca achei. E aí, nessa parceria entre Lia e o Instituto Ibirapitanga e a editora Fósforo, produziram esse livro que eu fui convidada para colaborar. Meu livro lançado mais recentemente foi o Avesso da Raça, que é fruto da minha pesquisa de doutorado, que analisa essa relação Brasil, Estados Unidos e produção de pensamento do que era esse Brasil, que era negro, não é, em relação aos Estados Unidos. Sim. Eu digo que é a pesquisa da minha vida, porque é a pesquisa que eu não tinha orientando, que eu dormia mais, que eu não tinha filho, então eu me dedicava só a pesquisar, só ao filho livro, ao filho pesquisa. E esse livro já está por aí, saiu agora pela editora Bazar do Tempo. E para o ano que vem, pelo menos meu plano é desaparecer um pouco ou muito mais e me dedicar a Sabina da Cruz, que é a delatora do Levante dos Malês. Então, vou voltar para essa pesquisa, me dedicar a ela. E no final... E trazer uma biografia pra gente? É uma biografia dele. Eu acho que essa biografia vai dar certo, mas o lance de sumir não sei muito não, viu? Você vai sumir mesmo? Quando eu te mandar um zap, me dê oi.
Me dê A oi. Luciana é do tipo que vai Me dê topando, vai oi. topando, Eu vai sou topando, dessa, vou vai topando. topando, vai não, topando. Mirtes e Camila eu não posso Vai negar, porque é topando mídia de quando você mulher vê. preta. Qual lugar eu não posso negar, porque é escola pública. Qual lugar eu não posso negar, Porque porque se é meu fosse de sumir, colega. eu acho que você vai. Mas o Poxa, Sabina minha vai dar gente. muito certo. Mas vai dar muito Sabina certo. vai. Ainda vai voltar aqui pra E a gente gente conversar vai mais um fazer pouquinho sobre isso. aquele lançamento de Sabina para todo mundo aprender um pouco, né? Vamos Porque a gente até fala dos levantes dos malês, mas a gente não fala de nenhuma mulher, né? É, Verdade, mas vamos verdade. falar dela. Ela entrou como a escrota da história, né? Mas a história dela é muito mais complexa. Spoiler. É um pouco Spoiler. sobre o que. Quando a Spoiler. gente começou, você falou o quê? Que os intelectuais problematizam Isso. e dizem assim, mas também nada é como é. É muito mais complexo. muito então mais. é sobre Sabina A também. gente vai ver porque é que Sabina é problemática. Por que ela foi E o problemática? Lu trouxe um negócio que eu nunca entendi, porque pra você fazer a dissertação, você tem que resolver um problema. Manda fazer a dissertação, resolver um problema, tudo é problema, aí pronto. É Porque é isso. tipo Intelectual eu, quando me resolve problema. perguntam, Mirtz, por que você não tem um mestrado? Ô, gente, eu não sei resolver esses problemas, não. É, Esses você tem que tipos de problemas. problematizar. Mas eu agora já gosto aqui da minha amiga, minha sócia, que faz assim, Mirtz, tem gente que não nasceu pra esse lado. Tem que tirar esse negócio de E matização. tire isso e tá tudo certo. Eu sei que as fica- pessoas te perguntam. Ela falou assim pra mim, eu sei que as pessoas te perguntam por causa que você chega, conhece, você Não, mas lê, vamos não sei lá. o quê. A primeira mas não pessoa que me disse precisa. assim foi ela, fez assim, a gente falava muito de mestrado e era uma coisa que ficava, e aí, bora? Aí ela fez assim, eu acho que eu não sou pra isso, não. Eu sou muito prática, eu sou muito técnica, eu voltei pra casa. Nem todo mundo é pra graduação, nem todo mundo é pra técnico, nem todo mundo é pra mestrado, nem todo mundo é pra doutorado, porque ainda bem que as pessoas são diferentes, pra Sim. poder entregar coisas diferentes. Me toca, eu acho que caberia muito no mestrado profissional, Isso que eu pelo ia que eu dizer. imagino que seja. Quando tiver mestrado profissional e na área de comunicação, né? Pelo Aí eu menos acho que vai, o porque ela é professor prática. Adriana Sampaio e Giovandro comentaram comigo, Mirtz está lá para aprovação. No desgoverno ficou parado. Vamos ver se Vai vai. aprovar, vai Aí aprovar. eles me disseram assim: quando aprovar, você vai receber um zap. Você vem pra cá. Mas eu acho que nesse contato com vocês duas, eu tenho falado com Mirtz mais, mas nesse contato com vocês duas, eu acho que vocês já perceberam minha surpresa com algumas coisas que vocês trazem. Vocês não perceberam, não? Do que? Da parte de comunicação? Sim, Percebo, tudo. Não é de dizer, percebo. nossa, eu não pensei nisso. Porque existem habilidades que a gente total não tem. A gente não tem que saber tudo, não, gente. A gente tem que Entendeu? Porque trocar pra poder avançar isso, juntos. Porque tem saberes assim, tem coisa que vocês me trazem que é tão óbvio como, peraí, me explica aqui, Você me me explica fala, aqui. logo quando a gente começou a É. duplar por causa da Flica, você me disse assim, Mirtz, eu nunca tinha pensado nisso. Quando você falou, me deu. Porque nós fizemos muitas reuniões, né? Sim, Inclusive com sim. editoras fora Sim. de Salvador. E às vezes me causava até uma estranheza e uma tristeza. A gente às vezes comentava que é como as pessoas, né, de fora da Bahia não sabem que existe o recôncavo, né? Então, existe esse desafio da comunicação, né, para poder vender um produto cultural, né, um produto que tem um compromisso, né? Tivemos sempre esse compromisso, né, da memória, da história, da literatura, tudo misturado, mas e que é isso mesmo. É sobre Mas habilidades. se deixar aqui, a gente vai fazer um outro programa, porque assunto não falta, e aí vai virar uma conversa de comadre que fica Mas até tem amanhã uma de última manhã. pergunta. Você não tem, não? Tenho sim, só pra te dizer. Olha o Vitória te olhando ali, ó. Vitor me Ó, olhando. Eita, a cara de Vitória pra mas- você agora. Uma cara de Vitória pra você. Vitória! Você vai fazer uma pergunta depois dessa cara de Vitória? Só uma coisa, Vitória. Só uma coisinha assim. A cara de Vitória. Quando você sumir, depois você vai voltar e vai nos contar também sobre toda essa trajetória, né, do livro. Vou, claro. É isso que é uma das coisas mais interessantes. Eu vou, prometo, fechado. Prometo, não vai né? sumir Porque não, a gente gente. A gente sabe vai- agora. Nós sabemos agora que os intelectuais baianos, eles comem, às Eles vezes moram o que dormem. fazem. A gente sabe onde ela Sai no mora, Ilê, sai no Ilê, vai no chega aqui. pagode. É, gente, Fica pelo amor nervosa de que eu vou Deus. sair no Ilê. A gente é o que a isso. gente vive, pelo amor A de gente é Deus. o que Bora a pra gente- rua, bora pra rua, ocupar essa rua e ter experiências empíricas, viu? Não, a gente é diferente. A Os nossa colegas geração que é vêm, diferente. os colegas que vêm de outros estados, ai, vocês vão de É, vai, a gente isso, come, a gente isso, bebe. é. A gente, Saber a gente também. vai até o chão e volta. A gente vai, E levanta no outro dia pra trabalhar de E no boa. meu caso, é. com a latinha na mão, porque eu não dispenso a minha tomada de cerveja. Bem isso. Mas, Luciana, obrigada. Oh, obrigada a vocês, Obrigada foi demais. Volte sempre, essa massa. casa é sua. A gente vai voltar para falar sobre sua experiência do próximo ano, sua pesquisa do próximo ano. Mas até lá, vamos seguir trocando, porque você é uma referência viva. É muito bom estar perto de você. Oh, minha Para gente, trocar obrigada, cada vez achei. mais, viu? Poxa, obrigada, viu? Continue Obrigada, escrevendo, viu? Que a gente
gente ama os textos. Obrigada. E continuem trabalhando, fazendo o que a gente ama também. Ah, viu? que massa. Obrigada. Obrigada, gente. obrigada. Obrigada, senhoras. Gente, esse foi mais um episódio do Umbu Podcast, nessa nova temporada. A Camila vai fazer o restante, vai finalizar. É isso, meu amor? Eu vou. Vai? Vou. Finaliza aí, dê tchau. Beijo, tchau. Tchau, gente. Foi massa o programa. Ela tá xoxa assim porque ela tá com medo de vitória. Não, beijo, tchau, até a próxima, gente. Obrigada. Medo Lu. de vitória, Obrigada, sim, real.